E aí, pessoal, tô aqui para conversar com vocês de novo sobre esporte, dessa vez sobre a Ferrari, mas não somente a Ferrari. Esse aqui é um novo quadro aqui da página, que é grandes eras do esporte em determinadas equipes. Então, a ideia desse quadro é pegar uma equipe e não contar a história dela, e sim a história de um período vencedor. Tipo, um exemplo, os Patriots do Tom Brady com o Bill Belichick, os Lakers de Magic Johnson, os Bulls de Michael Jordan, né, o São Paulo do Muricy, pegar essas eras assim e só focar nestes períodos. Então, a primeira ideia é a Ferrari de Jean Todt. Essa é a ideia do vídeo desse aqui. A Ferrari do Jean Todt foi de 1993 até 2007. Muitos confundem essa. Também pode ser chamada de era Schumacher, só que a era Schumacher é mais curta. É 1996 a 2006. Aqui a gente está pegando um período um pouco mais longo. O número dos títulos vai alterar somente em um. A era Schumacher dá a Ferrari 6 campeonatos mundiais. A era Jean Todt são 7 campeonatos. Tem um depois, após a saída do Schumacher. E em 93, a dupla era Jean Alesi e Gerhard Berger. Foi uma temporada sem vitórias para a Ferrari. Eles terminaram na 4ª colocação, atrás de Williams, McLaren e Benetton. Benetton, para quem acompanha a Fórmula 1 atualmente, é mais novo, é a atual Renault. Virou Renault, virou Lotus, voltou a ser Renault. Aqui tem esse ano Esteban Ocon e Daniel Ricciardo, já falando dessa equipe aí. Na época ainda comandada pelo Flavio Briatore. A McLaren Ron Dennis e a Williams Frank Williams. Em 94 vem a primeira vitória do time com Gerhard Berger em Hockenheim. A dupla ainda foi mantida, Alesi e Berger, só que o Alesi sofreu um acidente na pré-temporada e as primeiras etapas foram disputadas por Nicola Larini. Tanto é que no fatídico Grande Prêmio de Imola de 94, o pódio foi Schumacher, Hackney e Larini, da Ferrari. Ou seja, ele conseguiu um pódio em Imola, que é muito perto ali da sede da Ferrari. E em 94, 95, eles ganham pela segunda vez, dessa vez com o Alesi. Eu esqueci de comentar, em 94 acharam em terceiro, e em 95 também conseguem um terceiro colocado. A dupla se mantém, Jean Alesi e Gerhard Berger. E aí em 96 vem a chave, eles trocam a dupla inteira. Entra no lugar dos dois Michael Schumacher, atual bicampeão, 94-95, e o jovem Ed Irvine vindo da Jordan. E aí em 1995 a troca dos pilotos, em 96, desculpa, entra o Michael Schumacher e o Ed Irvine no lugar de Gerhard Berger e Jean Alesi. Schumacher, atual bicampeão, havia ganhado em 94, 95, e o Irvine era um jovem piloto da Jordan à época. Então essa era a dupla que a Ferrari tinha escolhido para dar seguimento ao projeto. Tinha sido os 3 primeiros anos só com duas vitórias, uma para o Berger em Hockenheim em 94 e uma para o Alesi em Montreal em 96. Logo no primeiro ano eles vencem, o Schumacher vence 3 etapas, ou seja, ele vence mais em um ano eles vencem mais do que os outros 3 anos da outra dupla. E só que o Schumacher, o Irvine não venceu ainda naquele ano. E eles são vice-campeões mundiais, ou seja, há uma evolução. O curioso dessa era Jean Todt é que nos primeiros anos ali só vai ter em uma temporada só, desse período de 93 até 2007, em uma temporada em que há queda no nível do time. O time caiu na tabela. Em todas as outras, ou eles se mantiveram ou eles subiram ao topo. Então é curioso, por isso que eu quis destacar esta era, porque é uma era de eterno crescimento. E a própria queda não foi uma queda tão brusca assim, se tu for comparar muito bem. Claro, onde o time vai estar
no período que um pouco suceder esta queda, vai ser mal vista, mas ela é fácil, se recupera muito bem dessa queda. E aí vem a temporada de 1997, que é uma temporada em que a Ferrari consegue disputar um pouco com a Williams o título de pilotos, pelo menos. 96 foi um domínio total, Damon Hill campeão e Villeneuve vice. E aí em 97 vem o Grande Prêmio de Jerez, em que o Schumacher tenta bater no Villeneuve para ganhar o título mundial. Manobra essa que já tinha sido usada 3 vezes num período curto ali. A gente tá falando de 97, ela foi utilizada em 89. O Prost jogou o carro para cima do Senna. Em 90 o Senna jogou para cima do Prost. Em 94 o próprio Schumacher jogou o carro para cima do Villeneuve. Em 96 ele jogou o carro de novo. Curioso é que só em 97 é que dá errado essa manobra e só em 97 que a FIA pune. Né? Nas 3 primeiras vezes, não. O Prost, até dizem que é por causa do balestre. O Senna, porque o Prost deu um probleminha aqui na memória, mas já tô de volta aqui. Eu tava falando sobre as punições, né? Que a FIA não deu nenhuma punição em 89, 90 e 94. E tem muita polêmica sobre isso tudo, e porque só em 97, né? Muitos dizem que é porque o Schumacher perdeu. Eles não estavam ali interferindo num campeonato mundial, né? Eles não estavam mudando a ordem do campeão e do vice. Eles estavam simplesmente punindo um cara que perdeu o campeonato. Não tiraram os pontos da Ferrari. A Ferrari foi vice-campeã mundial por causa dos pontos do Schumacher, né? Em 98, uma briga com o Mika Hakkinen, né? A briga dos dois. E a McLaren acaba ganhando os 2 campeonatos. Em 99, estava se encaminhando de novo um duelo Hakkinen e Schumacher. Mas acontece que no Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone, o Schumacher quebrou as pernas. E aí ele acabou tendo que ser substituído na metade da temporada pelo Mika Salo, da Finlândia. E aí a Ferrari teve que trocar ali a jogada. E o Irvine, que era o segundo piloto, passou a ser o primeiro piloto no meio da temporada. E perdeu o campeonato por 2 pontos. Foi pouco, mas é muito contestado aquilo. Se a equipe tivesse trocado antes, não dava para saber que o Schumacher ia quebrar as pernas, né? Então, ele volta no final do campeonato. A Ferrari perde o título de pilotos, mas garante aí um título de construtores que não vinha desde 1983. Né? Ele estava há muitos anos. 83, se eu não me engano, era o DJ Pironi. Deixa eu ver aqui se eu acho rapidinho aqui para informar para vocês. A temporada de 83 da Fórmula 1 está aberto aqui no computador. 1983. Eu não lembro quem era a dupla, né? A DJ Pironi e não lembro outro piloto. René Arnoux. Sabia que era 2 franceses. Né, aqui. E não era o Pironi, não. Pironi era 82. Era 2 franceses, mas era René Arnoux e Patrick Tambay. Acho que é assim que se fala. Era a dupla da Ferrari campeã do mundo. Né? A última Ferrari campeã do mundo. Inclusive, campeão naquela temporada de pilotos foi o Nelson Piquet. Então, desde 83, muitos anos, né? 93, quando o Jean Todt assume essa era aí, esse período, né? Quando ele assume como chefe de equipe da Ferrari, faziam, né, 10 anos que a Ferrari não ganhava um título de construtores. E faziam há mais tempo, né? Porque era desde 79, com o Charles Scheckter, que eles não ganhavam o título de pilotos também. Foi em 2000, no ano seguinte, o Schumacher ganha. Em 2000 também a troca da dupla. Mantém o Schumacher, mas se faz uma troca entre Ed Irvine e Rubens Barrichello. O Barrichello estava na Stewart, que viraria Jaguar na temporada de 2000, na troca 99 para 2000 viraria Jaguar. E o Irvine sai da Ferrari justamente para ir para Jaguar. Fazer dupla com o Johnny Herbert. Então, é
é uma troca. Eu não sei, eu não achei notícias se foi realmente uma troca ou foi coincidência. O Irvine foi para Jaguar porque era onde tinha um cockpit aberto lá para ele. Mas acabou sendo, por querer ou não, foi uma troca de pilotos, né? Cada um para uma equipe diferente, para a equipe ali. E o Barrichello logo no primeiro ano ganha corrida em Hockenheim, né? Ele ganha um grande prêmio que o Schumacher bateu, o grande prêmio que choveu em metade do circuito, ainda era o traçado de Hockenheim antigo. Então isso infla um pouco o brasileiro ali que chegou. O Irvine chega em 96 junto com o Schumacher, ele só vai ganhar a corrida em 99. Né? Pela situação que se deu, o Schumacher com a perna quebrada, era a dupla com o Mika Salo. Então a dupla, o Schumacher ganha o Mundial finalmente, mas tem esse adentro que a dupla ganhou, né, em condições, em tese, não foi normais, porque o Schumacher não correu aquela etapa, né, mas ele ganhou no campeonato normal. 2001 é um campeonato em que não é bom pro Rubinho, mas o Schumacher ganha o campeonato de novo, é tetracampeão do mundo, e a Ferrari emenda o tricampeonato consecutivo. Algo que não... A última vez que tinha sido tricampeão não fazia muito tempo, foi a McLaren, né? 88, 89 e 90. 91 completa o tetracampeonato da... O tetracampeonato da McLaren. Então, o tricampeonato é em 90, estamos falando de 2001, 11 anos que isso não acontecia na Fórmula 1, de uma equipe ser tricampeã, consegue emplacar um tricampeonato. A Williams bateu na trave... Não, minto, a Williams foi tricampeã, 92, 3 e 4. 94 o título é do Schumacher de pilotos, mas a Williams ganhou de construtores. Então 99, menos tempo ainda, 94 para 2001 é 5 anos ali, mais ou menos. E aí tem esse negócio. 2002 é um ano que não tem concorrência. O Schumacher ganha antecipadamente. O Barrichello é vice-campeão antecipadamente. A Ferrari ganha anos-luz. Emplaca o tetracampeonato, que aí sim não acontecia desde 91 um tetracampeonato. Porque a Williams consegue emplacar 5 em 6, mas tem o título da Benetton em 95 ali, 92 a 97. E aí... Desculpa. Em 2002... o pentacampeonato da Ferrari, o tetracampeonato da Ferrari, o penta de 2003. E aí em 2003, o carro, eles começam a temporada com o carro antigo, carro de 2002, e era um carro, eles conseguiram se dar bem ali. O Schumacher vai botar a mão no carro de 2003 mesmo, somente na terceira etapa, em Interlagos. Que é o Barrichello com o carro da temporada, ainda com o carro da temporada anterior no Brasil. E aí aquela corrida louca em que o Fisichella ganha, mas não pode o Raikkonen. O Fisichella só vai receber o troféu na quarta etapa do campeonato, porque deu bandeira vermelha, deu um monte de confusão e não... Foi muito... É estranho aquela corrida de 2003. Mas é um campeonato também que o Schumacher ganha com certa facilidade. 2004 acontece. 2003 não. Falei errado ali, não. 2003 não. 2003 foi o mais difícil. Foi na última etapa apenas. O campeonato de pilotos. Kimi Raikkonen, McLaren e a Williams deram trabalho ali em 2003 para a Ferrari. Não foi tão fácil assim não. 2004 sim, foi fácil. Schumacher e Barrichello, as suas posições foram definidas muito antes do campeonato. Na última etapa, no Brasil, foi decidido quem ia ser o terceiro colocado. O vice era o Barrichello e o campeão era o Schumacher. E aí 2005 é a queda, porque vinha quarto em 93, terceiro em 94, 95, vice em 96, 97, 98 e emplaca o campeão de 99 a 2004. E aí em 2006 a gente tem uma queda. A Ferrari mantém a dupla ainda é Schumacher e Barrichello, porém só vence em uma etapa só, o Grande Prêmio de Indianápolis, do Grande Prêmio dos Estados Unidos em Indianápolis,
porque teve um problema com os pneus da Michelin, e aí foi uma etapa de 6 carros apenas. Foi os dois da Ferrari, as Jordans do Thiago Monteiro e do Narenket Kayam, e a Minardi do Christian Albers e do Patrick Fraser, não lembro agora de cabeça, eu não tenho aqui aberto agora. Só não lembro o nome desse sexto, da sexta Minardi, daquela etapa. Eu lembro que no final do ano foi o Dombers que correu, mas eu não lembro quem correu ali. E então foi uma temporada dominada por McLaren e Renault, né? Dominada por a Renault com o Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella, e a McLaren com o Kimi Raikkonen e o Juan Pablo Montoya. E aí em 2006 o time volta a subir. O time estava em terceiro, almeja um vice-campeonato, perdendo só para a Renault. Há uma troca na dupla da Ferrari. A Renault mantém a mesma dupla, bicampeã 2005-2006, mas a Ferrari troca brasileiro por brasileiro. Sai o Rubens Barrichello, que vai para Honda, no lugar do Takuma Sato, e vem da Sauber o Felipe Massa, né? E aí em 2007 há uma nova troca de pilotos. É o último ano da era Jean Todt, e o primeiro ano sem o Schumacher desde 96, porque sai o Schumacher para a entrada do Kimi Raikkonen, e o Raikkonen é campeão mundial por 1 ponto. A diferença de 1 ponto não é apenas para o vice-campeão, a diferença de 1 ponto é para o terceiro colocado. Foi aí o Raikkonen ganha, e aí Hamilton e Alonso terminam empatados, e os dois a 1 ponto de diferença do Raikkonen. Então é um campeonato muito acirrado. Era uma missão impossível para o Raikkonen em Interlagos, deu tudo errado para o Hamilton, e ele se sagrou campeão mundial. E a Hamilton e Alonso era a dupla da McLaren, ou seja, em tese, se os caras terminarem empatados e a 1 ponto do Raikkonen, ao menos que o quarto colocado fosse o Massa, também 1 ponto daria para explicar o título da Ferrari, né? Porém há o Spygate. A McLaren estava espionando a Ferrari e a FIA descobriu. E aí sim, como eu falei, se nos anos 90 eles não mudavam o campeão, aqui eles mudaram. A McLaren perdeu o título mundial. O título foi dado, o troféu foi dado para a Ferrari. A Ferrari ganha o mundial sem ganhar, ela ganha no tapetão. Ela ganha no tribunal, ela não ganha em pista. Em pista quem ganha é a McLaren. Mas é até curioso, o último título do Jean Todt foi por causa disso. Sendo que ele estava na Ferrari de 97, que foi punida a primeira vez. Né? Ele estava lá naquela Ferrari de 97, ainda estava a Ferrari 10 anos depois da Ferrari dessa vez, sendo beneficiada por uma punição da FIA diferente de 10 anos antes. E aí, no ano seguinte, entra o primeiro ano de Stefano Domenicali, logo com um título mundial logo de cara de construtores, mas graças a Timo Glock, a Ferrari perdeu aquele título. O Hamilton foi o campeão. E é isso. Esta foi a era Jean Todt. Tá dentro assim da era Ferrari, da era Schumacher, por assim dizer. A era Schumacher contempla de 96 a 2006, a era Jean Todt de 93 a 2007. Eu falei no início do vídeo que esse quadro eu falei no início do vídeo que esse quadro é o quadro Eras. E então eu prometi lá na página, né, na Crônicas Esportivas, no Stories, um quadro de chefe de equipe e treinadores. E esse não é esse quadro aqui. Apesar de a era Jean Todt, o objetivo do quadro treinadores é a história do treinador, não de uma era. Tipo, eu falei ali um grande exemplo disso que pode ser é a era Michael Jordan no Chicago Bulls, e um vídeo sobre o Phil Jackson. O vídeo do Phil Jackson é a história dele. Vai ser a história dele. O vídeo sobre a era Jordan no Bulls vai ser a era Jordan no Bulls. Não vai ter um vídeo sobre o Jean Todt, porque basicamente essa é a história do Jean Todt dessa era. Vai ter
ele apresenta, basicamente, spoiler, ele na FIA pós-Ferrari. E ele piloto de rally antes, ele piloto da Peugeot antes de ser chefe de equipe. Então, são quadros diferentes. Vocês vão perceber isso nos próximos vídeos. Eu ainda vou gravar sobre a seleção de 62 do Brasil. E no projeto das ligas lá. Da liga. Qual a melhor seleção num campeonato de liga? Quem seria a melhor seleção? Vai ter vídeo. Os próximos vídeos que pretendo gravar, além das 62, o vídeo sobre o Phil Jackson, né, que deu empate na votação. Foi um empate entre receberam um voto cada e o Tite na opção outros. O Tite eu vou gravar em outro quadro, porque eu tenho alguns problemas com ele, e aí é o quadro que eu vou chamar de personalidades esportivas que eu não curto muito, e o porquê disso, tudo mais. Então o Tite vai estar nesse quadro aí, vai abordar também um pouco a história dele. Então é isso. Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, eu tô vendo aqui ainda algumas coisas. Pra se ter uma ideia de quando que eu tô gravando, hoje eu postei o ranking lá dos eventos esportivos. Foi um teste que eu fiz pra ver se vocês aprovam esse tipo de conteúdo. Em vez de ser vídeo eu falando, só listar as coisas. Tirei da Forbes. Então, eu tô ainda aprendendo a editar vídeo, ainda essas coisas e tudo mais. Então, eu não sei quando vai ser postado isso. Quanto tempo vai levar. A minha ideia era, no dia de hoje, postar vários vídeos. Mas eu já vi que não vai dar, porque o celular onde eu gravo, tá acabando a memória dele. O vídeo tá cheio de cortes, porque em vários momentos acabou a memória do celular. Eu tive que limpar durante esse vídeo. Então, eu não vou gravar outros temas hoje. Mas, provavelmente, quando tiver esse vídeo lançado aí pra vocês, já vou ter resolvido esse problema, já vou ter gravado os outros vídeos e tudo mais. Então, como eu falei anteriormente, os vídeos que eu tô devendo pra vocês. Eu tô me comprometendo a fazer esses vídeos. É um vídeo sobre a seleção de 62 e terminar essa série, ou seja, 70, 94, 2002. Mais um vídeo extra que seria a liga mesmo, os jogos, como seriam os confrontos dessas seleções. Um vídeo sobre o Phil Jackson, o Bernardinho e o Frank Williams, que são os três lá. Como deu empate, eu vou fazer os três. Um vídeo do Tite, que é o outro quadro, e aí nesse quadro eu pretendo, não é promessa, fazer sobre o Guardiola. Já vou dando spoiler de quem eu não gosto muito do ramo do futebol. O Guardiola seria um grande exemplo. Charles Leclerc, outro que eu não gosto. Esse tipo de coisa. Boston Celtics pode ter uma equipe também. Equipes que eu não gosto. Vasco. Zoeira. Quem me segue sabe que eu sou flamenguista, por isso que eu fiz essa brincadeira. Mas eu posso fazer várias coisas, vários vídeos aqui sobre os temas. Como eu falei, eu acompanho mais Fórmula 1, basquete e futebol. Então, outros temas eu vou estar muito mais desligado, muito mais. Eu gosto de futebol americano, eu gosto de vôlei, mas não acompanho fervorosamente as ligas, o ano que cada um é campeão, os times, a escalação, tudo mais, quem eram os principais jogadores, atletas. Como Fórmula 1 futebol, mais, né? Fórmula 1 futebol, basquete, um pouco menos. Mas é isso. Eu acredito que o vídeo tenha ficado longo, mas essa foi uma ideia de que ele fique mais longo. Estou passando aqui para vocês mais ou menos o futuro da página. E duelos também é uma ideia que eu tenho. Aí baseado muito no que seria mais ou menos como o Bruno Formiga faz no Polêmicas Vazias, para vocês terem uma ideia. Então me digam se gostariam também desse tema de duelos assim. Então, vídeo de canal de esporte também vocês podem. Fulano fez um tema legal, ciclano.
me mandem, eu vou dar os créditos aqui pra vocês e pro canal, né, obviamente, porque eu não copio. Ou quando copio, eu falo da onde eu copiei. Tipo, a lista de hoje eu tirei da Forbes, né? Não tenho vergonha nenhuma de dizer. Não foi eu que pesquisei. Eu pesquisei, eu comecei a pesquisar pra vocês, mas achei pronto. Não tem por que eu pesquisar inteiro, já tem na internet. O que eu posso fazer pra vocês é mandar, como tem uma postagem aqui na página mesmo, sobre uma postagem que eu achei muito interessante da Fórmula 1. Algo que eu pretendia trazer aqui pra vocês, pesquisar e trazer pra vocês, mas a Fórmula 1 fez. Então por que eu vou fazer de novo? Eu posso comentar sobre os assuntos, mas tá bem feito lá. Não há, se eu não vejo o que agregar, não vou fazer também.